Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre decomposição de números, tá? Vocês vão iniciar lá na página 185 as atividades sobre o milhar, tá? E antes da gente ver sobre o milhar, eu preciso relembrar vocês algumas coisas. Aqui eu trouxe para vocês um cartaz escrito os algarismos, tá? Desde lá da educação infantil que vocês aprenderam os algarismos, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso é bem fácil, né? Às vezes a gente se confunde, às vezes na hora de falar ou na hora de ler ali no livro, né? O que é o algarismo? Então, o algarismo são esses numerais aqui, ok? A partir desses numerais que nós formamos os números. Então, a gente pode formar qualquer número a partir destes algarismos aqui, ok? Se eu pegar, por exemplo, o 6, o 4 e o 2, fica 642, ok? Formei um número usando esses numerais aqui. Posso também usar o 0, o 9, 906, por exemplo, eu vou usar o 9, o 0 e o 6, ok? Então, eu posso formar qualquer número a partir desses algarismos aqui, tá? Só relembrando, então. Se eu pegar o número 10, tá? Agora eu formei o número 10, tá? Eu peguei o 1 e o 0, formei o numeral 10, ok? Formei o número 10 aqui. Para eu decompor esse número aqui, eu vou começar aqui pela unidade. Então, quantas unidades? 0 unidades e uma dezena. Então, eu decompus aqui esse número, o numeral 10, que deu 0 unidades e uma dezena, ok? Agora eu vou pegar outro número. Aqui eu estou utilizando o 3, o 5 e o 6, tá? Que formou o número 356. Para eu decompor esse número, então, como vocês já fizeram várias atividades, né? A gente decompõe assim: 6 unidades, porque aqui está na ordem das unidades, porque cada número, qualquer número que eu formar, ele vai ter uma ordem, ok? E eu preciso seguir essa ordem. Começando aqui, então, o último é sempre a unidade, ok? São 6 unidades, então. Ali na segunda ordem, eu tenho a ordem das dezenas, ok? 5 dezenas. E a terceira ordem, que é as centenas, tá? E são 3 centenas, formando, então, o número 356. Para vocês verem aqui, esse número é formado por 3 ordens: unidade, dezena e centena. Ok? Agora eu formei um número bem grande aqui em cima, ó. Usando então ainda o 356, ok? Usando o 356, tá? Aqui eu tenho 6 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. Continua assim. Agora eu formei mais 3 casas. Eu tenho mais 3 casas aqui. Eu olhando para essas casas, faz também a mesma ordem. Ordem de unidade, dezena e de centena. Só que aqui não é unidade comum. Aqui não é unidade comum, ok? Aqui é unidade comum. Unidade, dezena e centena. Já aqui eu tenho unidade de milhar, ok? Aqui eu tenho dezena de milhar e unidade de milhar, tá bom? Aqui embaixo, então, eu poderia colocar assim. Vou colocar aqui para vocês observarem. Unidade de milhar. Agora, dezena de milhar. E a centena de milhar. Tá? Então, aqui. Como é que eu leio esse número? Como é milhar, aqui, então eu vou ler 182.356, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora que a gente está vendo os milhares, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Qual é o maior número, olha a pergunta, qual é o maior número de 3 algarismos? Por exemplo, aqui, ó,
eu formei um numeral 356, tá? Formei esse numeral usando 3 números, tá? 3 algarismos, na verdade. Usando 3 algarismos, eu formei o número 356, tá? Que são unidade, dezena e centena, tá? Agora, qual é o maior? Antes de eu chegar no milhar, eu preciso lhe formar. Depois do 989, vem o 980 depois do 989, vem o 990, tá? Depois do 990, 991, 992, 993, aí vem o número 999. Qual é o número que vem antes, então, do milhar? É o número 999. Então, qual é o maior número de 3 algarismos? É o número 999. Vou colocar aqui para vocês. Porque depois dele, eu vou formar um número com 4 algarismos, tá? Depois do 999, que é o maior número de 3 algarismos, eu vou formar o milhar, que é formado por 4 algarismos, tá? Tem 3 zeros e 1, ok? Agora aqui, ó, para eu observar no ábaco, como a Pro não tem ábaco aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no papel mesmo, tá? Aqui, eu tenho quantas unidades? 0 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 1 unidade de milhar, formando assim 1 unidade de milhar, 1000, ok? Agora que vocês estão mais preparados para realizar essa atividade aqui do livro, tá? Boa atividade para vocês!